Como Deus é bom então, o tempo todo e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus tem falado essa palavra no meu coração há umas semanas atrás. E eu vou tentar passar para vocês aqui porque, como diz, sempre que eu começo aqui eu falo que é um tratamento na minha vida também. Não é somente passar a palavra. Eu queria que você abrisse em Isaías 55, capítulo 55. Isaías fala sobre a questão profética de Jesus e o que Deus tem feito nos nossos corações. Amém? Eu acredito que Deus quer falar com as nossas vidas hoje. E a cura e santificação. Isaías 55, vou começar com o versículo 1. Nós estamos começando hoje sobre a questão do domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. Isaías 55, versículo 1 fala: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais, versículo 2, gastais o dinheiro naquilo que não é pão. É uma pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto, outra pergunta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Escutem-me. Ele repete: escutem-me. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Inclina os seus ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ou seja, aqui está falando sobre Jesus, está falando sobre a aliança, está falando sobre Deus faz aliança com o homem, amém? E ele fala assim muito forte, Deus, olha que interessante, vinde comprai sem dinheiro, vinde comprai sem ter o que no seu bolso. Mas como nós vamos comprar isso? Deus não vende, Ele dá tudo, porque Ele é Deus e não precisa de nada do que o homem pode oferecer. Deus é Deus e Ele não precisa nada do que nós podemos oferecer. Nós não vamos conseguir impressionar a Deus com o nosso dinheiro. E também nós não vamos desesperar a Deus com a nossa ausência do dinheiro, porque Deus não necessita disso. Deus só quer abençoar as nossas vidas. Amém? É o que nós estamos lendo aqui, ó. Vinde comprar e comei, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Ele, o Senhor, está dizendo, porque Ele é Deus e não precisa de nada do que o homem pode oferecer, porque Ele, resumindo, é amor. Fala com o seu vizinho aí do lado. Deus é amor. Deus é amor. Só que o amor de Deus, eu tenho aprendido esse amor nesses tempos, nesses anos todos. O amor de Deus é um amor que transforma. O amor de Deus é um amor que trabalha o nosso coração. O amor de Deus é um amor que corrige, exorta. O amor de Deus é um amor que faz o alinhamento entre céus e terra. Imagina, nós temos um alinhamento vertical e um alinhamento horizontal. Aqui está eu, ponto. Aqui está você neste ponto. E nós vamos entender aonde o céu se encontra com o homem. É nesse momento que o amor de Deus expressa sobre as nossas vidas. Amém? Por que ainda gastas dinheiro? A pergunta que Deus fala ao nosso coração. Por que ainda gastas dinheiro naquilo que não é pão? Porque ainda o produto do trabalho no que não pode satisfazer. Porque nós insistimos em fazer coisas que não vai dar o processo de Deus em nossas vidas. É a pergunta que ele fala aqui. E ele fecha desse jeito. Escutem-me. A voz do Senhor está falando, escutem-me. Escutem-me como que é bom, não como que é ruim.
Não coma o resto, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Sabe, irmãos, que me remete ao Salmo 23, quando ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos. Quem vai preparar a mesa? O Senhor. Quem vai preparar o banquete? Quem vai colocar a comida na mesa? O Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná. Ele é o pão, suficiente pão para poder suprir cada uma das minhas necessidades. Cada uma das suas necessidades. Ele está preparando um banquete. Ele está preparando uma mesa. E ele fala: venha, que a sua alma se deliciará com a mais fina refeição. Uma refeição que te dá sustância. Uma refeição que não te abandona durante a semana. Uma refeição que não abandona a gente no momento de angústia, de medo, no momento de tristeza, no momento onde a depressão vem, no momento onde o pânico vem, no momento onde o dia a dia vem tentando nos mastigar. Essa refeição está dizendo: eu vou te dar a mais deliciosa e mais fina refeição, porque eu quero que a sua alma descanse em mim. Nós precisamos aprender, irmãos. Esse dia eu vi um rapaz, não sei se ele era professor, ensinando as crianças, ensinando os alunos a respirar. Você já viu essa aula? Será que a gente consegue respirar? Porque se a gente for fazer assim, ó, e soltar devagar, faz isso, faz esse exercício agora, respira, e solta, respira. Olha como que é difícil. Parece que a gente está falando, e a gente consegue respirar. Eu respiro a vida e libero a morte. Porque se eu ficar prendendo aqui dentro o gás carbônico, eu vou morrer. O mecanismo de Deus é esse. Yeshua, vem a vida sobre mim e libera a morte sobre mim. Sai. Vem a vida sobre mim. Yeshua e Emachia. Respiro a vida e libera a morte. Ele colocou esse mecanismo. E eu vi essa pessoa ensinando as pessoas, aquela sala, a aprender a respirar. Veja bem, nós estamos chegando a um ponto que a gente consegue respirar direito. E o Senhor está falando: eu quero deliciar a sua alma com a mais fina refeição. E Ele fala: inclina os seus ouvidos, inclina, se prostra, esteja atento, porque eu vou falar. Inclina e vinde a mim. Inclinar os meus ouvidos e ouvir a voz em monte de vozes. Eu estava vendo um psicólogo fazendo um trabalho sobre a questão das vozes na minha cabeça. Nós temos muitas vozes muitas vezes repetitivas, vozes, não é que eu estou ficando louco, é que as vozes ficam assim: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa abrir esse e-mail, você precisa fazer isso, você precisa executar aquilo, isso é prioridade, isso não é prioridade, isso é, olha, não deixa isso acontecer, e aí você vai e está um esgotamento, e essas vozes ficam, e o Senhor está dizendo: inclina os seus ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Tudo que é meu, homem, vou passar para você. E tudo que é seu, homem, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada, eu só tenho mazela, eu só tenho problema. É isso que eu quero, entregue a mim. Porque vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero o jugo que está sobre você, eu quero a situação que está sobre você, porque o meu jugo é suave, manso, leve e tranquilo. Eu quero colocar sobre você o meu jugo suave. Não é que Jesus quer colocar uma carga. O jugo significa aquilo que coloca nos bois, que vai direcionar os bois, o carro de boi. O Senhor quer colocar uma direção sobre a minha alma. O Senhor quer colocar uma direção sobre a sua vida.
sobre os nossos corações, amém? Versículo 6, agora nós estamos em Isaías 55, vamos ao 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, retorne, volte ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, eu estou lendo o versículo 7 de Isaías 55, torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso, Ele é grandioso, Ele é grandioso em perdoar. Oh Deus poderoso, Ele insiste nisso. Eu posso me esconder no mais lugar terrível, eu posso me esconder lá debaixo da sepultura, como diz o Salmo 139, Ele vai me achar, Ele vai te achar, porque o Senhor é longânimo, o Senhor está insistindo, eu quero perdoar, eu sou liberador de perdão. Aleluias, porque eu era um condenado, nós éramos condenados, mas o Senhor, o escrito de dívida foi rasgado naquela cruz. E nós somos livres pelo Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Então ele está falando aqui, busque, enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto. O Senhor se faz disponível e Jesus está muito próximo de nós. Irmãos, quando nós vemos aqui no domingo, nós temos que ter no nosso coração uma impressão do Espírito Santo para ter uma direção daquilo que Deus está falando, amém? Mas essa impressão já tem que estar acontecendo lá na minha casa antes de vir aqui. Eu não posso ser suprido somente neste domingo com a palavra que é ministrada aqui. Eu tenho que ser suprido lá na minha casa, no dia a dia, porque eu tenho que trazer para aqui, Senhor, um culto a Deus. Eu tenho que vir aqui cultuar ao Senhor. Eu tenho que vir aqui, Senhor, não trazer a minha necessidade. Eu necessito de muitas coisas. Deus sabe que nós necessitamos de muitas coisas. Mas como Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu sou frágil. Eu não tenho fortaleza em mim mesmo. Eu não posso confiar no meu braço. Meu braço vai ser impotente. Mas tudo posso naquele que me fortalece, porque segundo as tuas riquezas em glória, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele vai suprir. Eu não consigo me suprir. Júnior, mas eu estou trabalhando. Eu não vou conseguir me suprir, porque existe uma alma faminta, existe uma alma que precisa de descanso. A minha e a sua alma precisa de descanso. A minha e a sua alma precisa livrar-se do jugo da escravidão. Então Paulo, ele vai falando lá naquele versículo, naquele momento, ele fala assim: eu sei viver com abastança, eu sei viver na fome, eu sei viver em qualquer momento, porque eu aprendi nele a ficar dependente dele. E eu fico pensando, Paulo preso, Paulo na masmorra, não tinha café da manhã, não tinha almoço bonitinho, não tinha janta bonitinha, não tinha um carro para ele sair. Ele estava preso e naquele momento na prisão, porque ele foi profetizado: eu vou fazer este homem sofrer por amor ao meu nome, porque ele fez muito sofrer. Mas Deus é mau assim? Não, Deus queria fazer Paulo se encontrar com a graça, porque Paulo não conhecia a graça. E talvez o momento difícil da nossa vida é para nós termos um encontro com a graça de Deus. Amém? E talvez o momento que você está vivendo hoje, agora, é para você ter um encontro com a graça de Deus. Talvez o momento que eu estou vivendo hoje, porque nós estamos vivendo um momento no planeta, um momento pós-pandemia, onde as pessoas estão, como se foi liberado, parece que foi liberado um espírito de loucura, um espírito de desespero, de pânico, de quebra casamento, um espírito de mata filhos, filhos mata pais. É uma situação porque houve um encontro, o homem teve que voltar para a casa dele. Olha o que a pandemia fez,
fez com que o homem voltasse para sua casa e viver em família. E ali começou um problema. Meu Deus, Júnior, você está biruta. Como começou um problema viver em família? O pai e filho sentados na mesma mesa, jantando e almoçando 24 horas, preso dentro de uma casa. Imagina isso. Mas é normal que esteja acontecendo isso, mas não era mais normal até o momento da pandemia. E de repente aumentou o número de feminicídio, aumentou o número de homicídio, aumentou o suicídio, aumentou os desesperos. A alma está desesperada. E o Senhor está liberando uma unção, o Senhor está liberando um avivamento, um processo na igreja, porque essas almas famintas vão se encontrar com o Criador. Essas almas famintas vão se encontrar com aquele que é o processo dos céus. E Ele está chamando quem para ajudar nessa empreitada? Onde estão os trabalhadores? Ele está preparando uma igreja. Ele está preparando o meu e o seu coração. Porque quando nós recebemos a compaixão de Jesus, quando nós recebemos o amor de Jesus, o nosso problema, ele fica pequeno e até é esquecido. Eu começo a ajudar o próximo, eu começo a ajudar as pessoas e Deus resolve o meu problema. Deus resolve o meu problema. Sem eu perceber. Isso é a fé. Amém, irmãos? O versículo está dizendo: volte-se ao Senhor, enquanto se pode achar, invoque o Senhor, porque Ele está perto. Um dia o Senhor vai parar de falar, e esse dia abrirá as portas, ouviremos as trombetas, virá o dia do Senhor. Ele vai parar de falar, somente a igreja que aguardou lá, com as suas lâmpadas, somente a noiva que aguardou como as 5 virgens, está aguardando, e eis que grita: eis o noivo, e elas despertam, colocam azeite na lâmpada e vão continuando, mesmo no escuro. Precisava acender as lâmpadas, mas elas veem a porta estreita, elas veem a porta, e o Espírito Santo fala: ouça a igreja, porque o noivo está às portas. Nós estamos perto dele, e nós precisamos saber aonde ele está indo. Amém, irmãos? No versículo, ele continua falando nesse mesmo versículo: se converta o homem mau, se converta, volte. Eu não entendi a palavra conversão. Vocês já viram aquela placa cheia de flechinhas, uma atrás da outra? Não é reciclagem, é conversão. Eu perco o meu caminho, o que eu tenho que fazer? Imagina você em São Paulo, você perdeu o caminho, mas tem algumas placas que falam conversão, volte. Vai demorar, vai ser difícil, 2 horas de trânsito eu vou perder, mas eu vou voltar ao destino que era para eu estar. O Senhor está falando: converta, volte-se, o homem mau do seu caminho mau, volte-se, converta, venha para o Senhor, retorne para Ele, o Senhor se compadecerá dele. Torne-se ao Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Deus é maravilhoso. Se Ele me aceitou, Ele aceita qualquer um. Se Ele aceitou o Júnior com suas mazelas, com seus problemas, Ele aceita. Ele aceita. Ele está recebendo. Eu tenho visto a misericórdia de Deus nas cadeias. Eu tenho visto a misericórdia de Deus nos algemados. Eu tenho visto que o Senhor não está brincando no meio das cadeias. Eu tenho visto conversões. Eu tenho visto homens que estavam um dia liderando na igreja, mas aí no meio do processo se envolveram com droga, com tráfico, com homicídio. Mas Deus tem perdão, Deus tem amor, Deus tem graça para essas vidas. E eles estão se voltando para o Senhor. Não é um trabalho complicado, porque não é o meu trabalho, o trabalho do meu braço, é o trabalho do Espírito Santo. Ele pode pôr qualquer outra pessoa, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não estou lá agora, mas o Espírito Santo está lá e está falando com eles. O Espírito Santo está lá, está fazendo quebrantar aqueles homens.
O Espírito Santo não abandona a gente. O Espírito Santo não abandona o encadeado. O Espírito Santo não abandona aqueles que estão em sofrimento nos hospitais. O Espírito Santo não faz isso. Talvez o homem abandona, como eu vi na Fundação Casa, muitos abandonados. Tem família que não vai buscar mais os seus adolescentes. E este é o problema do mundo. Pessoas estão sendo abandonadas. Mas o Senhor fala: pode a mãe se esquecer-se do filho que ainda mama. Pode qualquer coisa neste mundo acontecer. O mais hediondo crime, mas eu jamais me esquecerei de ti. Aleluias por isso. Versículo 8, capítulo 55 de Isaías, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os seus pensamentos humanos, não são os seus pensamentos medíocres, não são os seus pensamentos maus e egoístas. Os meus pensamentos e os meus caminhos, eles são maiores, eles não são seus. Porque eu tenho um pensamento diferente a você, nem em vossos caminhos. O Senhor fala: você tem caminhos humanos incertos, você tem caminhos perdidos, você tem caminhos sem objetivos, ou angustiosos, mas o Senhor está dizendo: os meus caminhos são maiores, não são seus caminhos. Os meus caminhos são diferentes. Interessante que Ele está falando isso para nós, para a igreja. Ele está falando isso para o povo de Israel. Ele está falando isso para podermos chegarmos até Ele e falar: Senhor, o meu caminho é todo destruído, mas o Senhor tem um caminho sublime, o Senhor tem um caminho maior, o Senhor tem um caminho perfeito. Eu preciso estar encaixado nesse caminho. Ele está dizendo: eu vou colocar você nesse caminho. Vocês vão ver isso. Jeremias 29:11, não precisa abrir, eu só vou ler. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Recebe essa palavra, irmão: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Versículo 12: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ele está se inclinando para nós, irmãos. Quando que Deus faz isso? Se inclinar para o povo dele. Quem foi a mente do Senhor para instruir isso? E Ele está se inclinando. Ele fala: eu ouvireis quando me buscardes de todo o coração. E Ele fala mais: buscar-me-eis e me achareis. Ele está se fazendo achar. Oh Senhor Deus, eu posso ver o seu trono, eu posso ver a sua glória, eu posso ver os seus anjos. O Senhor está abrindo esta exceção para o homem. O Senhor está falando: você pode me ver, só que eu não vou me expor totalmente, porque senão aquele que me viu morrerá. Mas eu posso mostrar a minha glória, eu posso mostrar o trono, eu posso mostrar os querubins adorando: santo, 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 santo. Quando você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Quando você me buscar, me invocar, você vai me encontrar, porque eu estou disponível. O que você está lendo aqui? Que o Senhor está disponível com os caminhos dele, para poder nos mostrar aonde está o Senhor. Glória a Deus. Nós podemos ver a Deus, nós podemos ver Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Quando ele fala no versículo 9, lá em Isaías 55, oh glórias, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu sei que o seu caminho está perdido, mas como o céu é mais alto do que a terra,
Os meus caminhos são mais altos do que o seu caminho perdido. Olhe para o Senhor. Os meus pensamentos são mais altos do que essa voz que está na sua cabeça, do que esse pensamento que está dizendo para alguns: acaba com a sua vida, destrói a sua vida, com esse pensamento de pânico, de depressão, de destruição. O Senhor está dizendo: os meus pensamentos são maiores do que os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Você tem pensamento de mal contra você mesmo, mas os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal. Aleluias. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela está acima de todo entendimento humano. Esta paz do Senhor que excede, está acima. O Senhor está dizendo: eu vos dou esta paz, a minha paz vos dou, a paz que o mundo não pode te dar. Eu estou te dando essa paz. É fácil, não é? Porque tem uma luta aqui dentro e nós vamos ver isso. Mas não é impossível, porque Ele está disponível. Esse Deus pode visitar nosso quarto. Esse Deus pode visitar nossa cozinha. Esse Deus pode visitar a garagem. Esse Deus pode visitar o ponto de ônibus. Esse Deus pode visitar a sua escola. Esse Deus pode visitar o intervalo da sua escola. Esse Deus pode visitar o seu serviço. Esse Deus pode visitar essa igreja. Esse Deus pode visitar todos nós em qualquer momento, porque Ele está disponível. Aleluias. Versículo 10. E nós vamos entrar agora no fruto. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e não volta para eles, não volta para os céus, sem regar a terra, glória a Deus por essa chuva, sem regar a terra e fazerem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Ele disse: haja luz. Ele disse: haja luz no meio de umas trevas e houve luz. Ele está dizendo: cale-se caos na sua vida e vai haver luz na sua vida. Irmãos, Ele está liberando essa palavra para nós. E está dizendo: a chuva, a neve, rega a terra. Irmãos, eu faço a linha Guararapes todo dia. A sequidão acabou com aquela pista. Destruiu 2 lagoas do lado ali, secou. E quando deu um dia de chuva, um dia minúsculo de chuva, no outro dia, estava totalmente verde a Rondon inteira. Eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus, horas de chuva, pequenas horas de chuva, brotou tudo. Brotou tudo. O sobrenatural de Deus faz brotar. O sobrenatural de Deus faz brotar na sua vida hoje. A sequidão na sua vida está acabando hoje. O sobrenatural de Deus está visitando a sua vida hoje. Ele está dizendo: ela não voltará vazia, mas vai cumprir o propósito que eu designei para a sua vida. Esse ano não se fecha sem que aconteça algo milagroso na sua vida. Esse ano não vira sem que aconteça algo que Deus prometeu ao seu coração. Deus está falando: saiu da minha boca a palavra, liberou a chuva, liberou a neve, e ela vai voltar, sabe como? Brotando, neve, inverno, tristeza, mas ela vai brotar, chuva, tempestade, chacoalhou a árvore, mas eu estou firme, Senhor, eu sou como o homem na rocha, eu instalei minhas raízes na rocha, e hoje, Senhor, chacoalhou minha casa, machucou muitas coisas, mas o Senhor não permitiu que eu caísse, porque eu coloquei os meus pés na rocha firme de Jesus. Eu entendo que Jesus está me amando, eu entendo que Jesus está próximo de mim, e eu não fui abalado. Eu tenho visto pessoas que amavam ao Senhor, estão se entregando à vaidade desse mundo. Irmãos, se a Bíblia fala, Jesus ensinou essa oração, e um ponto da oração ele fala assim: não me deixes cair em tentação.
Se ele fala isso, virá a tentação, virá a vaidade da vida, virá o desespero, virá a dor, virá as coisas ruins. Mas não me deixe, Senhor, cair em tentação. E ele fala nessa oração para estarmos aonde? No meio da igreja? Para estarmos aonde? No meio de todo mundo, na multidão? Não. Tranque a porta do seu quarto. Feche-se diante do Senhor. E comece a clamar ao Senhor. Só um ponto dessa oração dá para fazer uma semana de oração. Santifica o teu nome, Senhor, nas minhas mãos. Santificado seja o seu nome nos meus pensamentos. Santificado seja o teu nome no meu coração. Santificado seja o teu nome na minha língua, Senhor. Me ajuda. Santificado seja o seu nome nos meus filhos. Santificado seja o seu nome num parente que está envolvido com droga, com crime. Santificado seja o teu nome. Nós podemos ficar horas em cima só desse ponto. Outro ponto é que venha o teu reino. Ah, Jesus, essa oração é perigosa. Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não é sua vontade, Júnior, é a minha vontade. Não é a sua vontade, porque a sua vontade é desejo de destruição para você mesmo, mas é a minha vontade. A minha vontade é que eu liberei uma palavra sobre a sua casa. A minha vontade é que eu liberei uma palavra sobre a sua vida. E você pode dizer hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, é um caos, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu não estou vendo nada disso, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E começa a brotar, porque a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Começa a brotar, começa a trazer vida aonde não havia vida. Começa a vir aquilo que Deus está mandando fazer, porque a palavra é dele. Amém? Fala para o seu irmão do lado: a palavra é de Deus e não sua. Glória a Deus. Nós não temos o controle para saber o que há de florescer. Nós não temos o que saber o que vai vir de fruto quando a neve descer, quando a chuva cair. Nós não temos, mas vai brotar e dar a semente. E assim o Senhor fala no versículo 11: assim será a minha palavra, ela não voltará vazia. Fará o que eu desejo, atingirá o propósito para o qual eu enviei. Nascerá em você o meu fruto. Nascerá o fruto na sua vida. O fruto que não é você que vai fazer, mas é o fruto que o meu Espírito vai fazer na sua vida. Oh Deus, o dia que eu entendi isso, que eu ficava correndo atrás do domínio próprio, eu ficava correndo atrás da longevidade, eu ficava correndo atrás da mansidão, e Deus está falando: não é você que faz o fruto brotar, mas eu, na sua vida, vou fazer o fruto brotar na sua vida. Olha que interessante, abre João 15, agora você pode abrir, vai lá para o Novo Testamento. João 15, versículo 1. Olha que interessante que o Senhor fala. O fruto da palavra dele nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos. O fruto não é você que produz, mas é a palavra dele implantada na sua vida. Olha o versículo 15, capítulo 15, versículo 1 de João. O que Jesus está falando? Olha com o Espírito Santo. Não esquece que eu estou falando, mas olha com o Espírito Santo essa palavra. Eu sou a videira verdadeira. Jesus dizendo: o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim você não pode fazer coisa alguma. Se alguém, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Irmãos, quem é a videira? Quem é a videira? Quem que está falando? Jesus. Fala assim: Jesus é a videira verdadeira. Amém? Se ele é a videira, ele é a raiz. Certo? Se ele é a videira, ele é o caule.
certo? Se ele é a videira, ele é a seiva. Ele só está dizendo algo peculiar aqui. Eu vou enxertar você em mim. Eu vou morrer naquela cruz. E uma ferida vai se abrir em mim, para que a noiva chegue até mim. Eu vou enxertar você em mim. Aqui nós vamos trabalhar isso hoje. O meu sangue derramou naquela cruz. O meu corpo foi dissipado naquela cruz. Porque eu enxertei a noiva. Eu coloquei a noiva na videira. Amém? Agora eu pergunto. Deus falando conosco. Se Ele é a videira, Ele é a seiva, Ele é o caule, Ele é a raiz. De onde vem o fruto? Eu fui enxertado, eu sou o ramo. O ramo faz brotar o fruto. Mas tudo que faz o fruto nascer, vem de Jesus. Vem de Jesus. O fruto não é meu. O fruto não é seu. O fruto é através de Cristo em mim. É através de Cristo em você. Júnior, mas é impossível. É impossível porque eu bato com o meu braço. Eu quero o fruto. Igual criança birrenta no mercado, pedindo para a mãe aquele pacotinho de salgadinho. Eu quero. Não adianta você fazer birra. Agora, ele está dizendo. Olha a parte do versículo 4. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Em Jeremias nós lemos. Permaneça em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Eu não consigo brotar o domínio próprio. E talvez o fruto mais difícil. Eu não consigo brotar o domínio próprio. Eu quero voar no chefe. Eu quero voar no aluno, misericórdia. O aluno quer voar no professor. Hoje, muitas vezes, as coisas estão acontecendo num trânsito, uma briga de trânsito. Esses dias o filho matou a própria mãe no trânsito. Passou por cima e voltou, passou por cima de novo. Aí você pensa, o que está acontecendo com esse planeta? Não tem como dar fruto de mim mesmo. Agora, se eu permanecer em Jesus, se eu permanecer em Jesus, e Ele em mim, o fruto virá. O fruto virá. E Ele fala, eu sou a videira. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim você não pode fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora. Ele é a videira. Nascerá o meu fruto na sua vida, o Senhor está falando. O fruto não é você que produz, mas a palavra implantada na sua vida, a palavra que foi liberada da minha boca, a palavra ela não voltará para mim vazia, ela virá sobre nós como uma espada de dois gumes, ela vai separar pensamentos e propósitos do coração, ela vai trazer o discernimento para nós, vai muitas vezes ter uma parcela nossa de negar-nos a nós mesmos, está lá em Lucas 9:23, não precisa abrir, mas o Senhor está dizendo, aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir comigo, tem que fazer o quê? Largue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, ande comigo, ande comigo, ande comigo, e ele fala, tem até mais um pontinho, carregue a sua cruz, cruz é lugar de morte. Você sabe o que me vem na cabeça? Arrependimento das obras mortas. Eu li um livro sobre isso. Eu não sabia o que era obra morta. O que é uma obra morta? Obra morta é a obra que frutifica no pecado. O salário do pecado é o quê? Então a mentira é uma obra morta. A pornografia é uma obra morta. A falta de discernimento, a falta de fé, a falta de não querer mais nada, colocar o outro em situação, em fofoca, é uma obra morta. E o Senhor está falando, coloque na cruz. Eu só quero que você faça isso.
que quando eu vou vir sobre você, eu vou lançar a palavra sobre você, e vai ter uma luta no seu coração. Gálatas 3,13, não precisa abrir. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Há uma guerra dentro de nós, há uma guerra dentro de nós, e não tem como, um vai vencer. Quem vai vencer? Aquele que for alimentado mais. Se eu alimentar o espírito, se eu buscar o Senhor, se eu tiver o Senhor como o único Senhor da minha vida, este será alimentado, o meu coração será alimentado, a palavra dele sai da boca dele e começa a trazer fruto, a trazer o fruto que lhe apraz. Ele quer trazer o fruto no nosso coração, e ele vem e vai aparecer sobre nós o quê? O domínio próprio em nossas vidas, que é um fruto do Espírito, um fruto de Deus gerado em nossas vidas. Negar a mim mesmo é como se tivesse a luz do sol. Imagina, irmãos, quanto eu mais me aproximo da luz, acontece o que comigo? Mais identificadas as coisas na minha vida. Mais coisas vão ser denunciadas. Eu posso parar o meu caminho aqui, eu posso continuar. Porque quem que é o sol da justiça? Quem que é o sol da justiça? Jesus. Irmãos, Deus coloca no meu coração essa palavra, porque Ele quer liberar uma palavra sobre nós. Ele quer liberar uma palavra da boca dEle. Ele quer liberar uma palavra que sai da sua boca. A palavra de Deus quer ser liberada em nossas vidas. E hoje vai ter reconstrução aqui. Nesta ceia vai ter cura, vai ter santificação, vai ter reconstrução, vai ter lares que estavam desfeitos e vão voltar, vai ter pessoas que estão longe e vão voltar, vai ter reconciliamento de pais com filhos e filhos aos pais, vai ter situações que antes era para se levantar uma arma, e vai se abaixar essa arma, e vai ter lágrimas, e lágrimas de arrependimento, vai ter presença de Deus na sua casa. Você vai levar a presença de Deus a este lugar, porque este lugar físico, ele não está importando para Deus, mas o lugar chamado coração do homem está importando para Deus, e Ele está dizendo: vocês são meus vasos, vasos de barro, e vão carregar um tesouro. Vocês estão carregando um tesouro, eu estou colocando a minha glória e enchendo os vasos de barros nesta manhã. Deus quer transformar as nossas vidas. Pode subir louvor, por favor. Glória a Deus.